Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo aí, né, dessa playlist Entendendo a Umbanda, né? Vou trazer aí hoje para vocês mais um texto do livro Fundamentos Doutrinários, né, de Rubens Saraceni. Então vamos lá, ó. A comunicação umbandista. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. A Umbanda surgiu da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas e pouco a pouco foi crescendo e expandindo-se de forma controlada pelo grupo inicial formado por Pai Zélio e pelos seus auxiliares diretos, os quais foram sendo preparados para abrir novas tendas espíritas de Umbanda. Após esse início controlado e registrado historicamente por muitos autores umbandistas, eis que uma verdadeira explosão aconteceu e novas tendas começaram a ser abertas em muitos lugares, com a maioria delas sem nenhum vínculo com as tendas matrizes. Se assim aconteceu e permitiu uma expansão aparentemente autônoma ou livre, algo deve ter permitido que muitos milhares de guias-chefes de tendas de Umbanda ordenassem aos seus médiuns que dessem início a novos centros de Umbanda. Esse algo é o que nos interessa comentar aqui e esclarecê-lo, porque é em si um dos fundamentos divinos da Umbanda e de todas as religiões mediúnicas ou oraculares, entendendo o termo oracular como a comunicação do mundo espiritual com o material. Esse algo é a comunicação com os espíritos. No passado, na Grécia Antiga, havia os oráculos de Delfos, de Didona, etc., que se tornaram famosos e muito respeitados por causa dos acertos dos oráculos, ou mensageiros, ou revelações de suas pitonisas, que eram médios de comunicação entre os encarnados e as divindades. O fato é este: desde a antiguidade, a humanidade tem se comunicado com os espíritos e vem recebendo deles orientação e auxílio, sendo que cada povo e religião desenvolveu seus meios de contatá-los e serem beneficiados. Portanto, se desde os primórdios da humanidade vem se comunicando com o mundo dos espíritos, né, a humanidade, né, e servindo-se desse recurso, é porque isso não é algo sobrenatural e fantasmagórico, e sim natural e perfeitamente justificável. Ou não é verdade que os espíritos dos desencarnados voltam para comunicar-se com seus familiares, passando-lhes avisos, alertas, orientações e advertências? Assim como se estivessem reaproximam-se e pedem ajuda. São corriqueiros os relatos de pessoas que viram, ouviram ou sonharam com algum familiar desencarnado, e ainda que não se lembrem de tudo ou não saibam interpretar as visões e as mensagens, não tem dúvida de que eram eles, os espíritos familiares, tentando se comunicar. Também são comuns os relatos de pessoas que viram espíritos iluminadíssimos de uma bondade e pureza indescritíveis. Quanto à descrição de visões de anjos, de divindades e de seres da natureza, estas existem desde milênios atrás, inclusive na Bíblia e em outros livros sagrados. Isso é algo comum. Portanto, o mundo invisível que nos envolve não nos é muito desconhecido, e sim tem sido descoberto e explicado como algo fenomênico, sobrenatural e quase sempre assustador.
Por vezes, esse mundo invisível foi distorcido e usado para assustar as pessoas e deixá-las apavoradas, facilitando o domínio sobre elas. Esse recurso ainda hoje é utilizado para amedrontar as pessoas e induzi-las a uma paranoia que as subjuga e as faz crer que todos os males de suas vidas se devem à ação invisível dos espíritos, desonerando cada um de suas responsabilidades pelos seus atos negativos e mais prejudiciais a si do que imaginam. Então, jogam a culpa nos espíritos, naquilo que também é uma parcela de culpa do encarnado que está ali, tá? Com a desoneração, muitos deixam de fazer uma reforma íntima e uma depuração dos seus sentimentos desequilibrados de remorso, de frustração, de inveja, de orgulho, de vaidade, de ódio ao próximo, etc. São tantas atitudes negativas, né, que as pessoas vão se eximindo dessas coisas erradas que praticam e colocam a culpa só nos espíritos, né, e não fazem sua reforma íntima, não procuram se melhorar espiritualmente. É muito mais fácil culpar os espíritos do que mudar o humor, os hábitos, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, as posturas negativas. Muitos se esquecem de que cada ação acontece uma reação. Para cada ação acontece uma reação. Outros não dão importância à lei do karma e à influência da encarnação atual de eventos negativos que as marcaram em outras vidas e que, desta, temos a oportunidade de nos harmonizar com novos inimigos do passado, né? Com nossos inimigos do passado. Muitos se negam a pedir perdão porque acham que estavam certos e, no mínimo, e no domínio da razão. Errados são os outros, né? Tem gente que fala assim, né? Errado é o outro e não eu, né? Eu estou no meu direito, né? Enquanto muitos já superaram os eventos negativos dos seus karmas, outro tanto sequer sabe da existência deles e de suas influências. Muitos acreditam que ao morrer tudo acaba e procuram se apegar ao máximo às coisas materiais dessa curta vida terrena. E assim por diante, certo? Errado, dizemos nós, né? Assim fala Rubens, né? A vida continua após o desencarne, porém o meio espiritual é outra realidade da vida, onde damos prosseguimentos a tudo o que aqui iniciamos. E se nossas iniciativas forem luminosas e positivas, luminoso e positivo será o meio espiritual onde estacionaremos para dar prosseguimento a elas. Mas se nossas iniciativas forem sombrias e negativas, sombrio e negativo será o meio espiritual onde seremos recolhidos. O que aqui escrevemos, né, Rubens falando, o que aqui escrevemos não é novidade para muitos, porque outros autores já registraram esses alertas antes de nós. Aqui apenas estamos repetindo o que disseram aqueles que nos antecederam e que estavam certos. Então, quer espíritas, quer umbandistas, né, muitos já disseram isso. O fato é que não têm sido poucos os alertas vindos do plano espiritual, e se muitos têm dado ouvidos a eles, muitos outros recebem com desdém ou sarcasmo esses muitos outros alertas já dados pelos espíritos que têm conseguido comunicar-se com os vivos, que são todos nós, os espíritos encarnados. Então, desde tempos antiguíssimos, deem-lhes o nome que quiserem. Os espíritos luminosos e positivos têm nos instruído e nos alertado para que façamos uma reforma íntima e transmutemos nossos sentimentos e pensamentos negativos para positivos.
Se existem espíritos sombrios e negativados que perseguem seus inimigos, encarnados ou não, também há espíritos luminosos e positivos que nos auxiliam e nos orientam. Não somos os primeiros a afirmar essa verdade, porque outros já nos antecederam nessas afirmações verdadeiras. Portanto, desde as mais remotas eras, os homens sabem que existem espíritos luminosos, positivos e bondosos, e há espíritos sombrios, negativos e maldosos, e que ambos podem aproximar-se de nós e nos influenciar positiva ou negativamente. Acreditamos que poucas pessoas desconhecem essas verdades sobre o mundo dos espíritos. Muitas raças e religiões têm como ponto de equilíbrio o culto aos ancestrais, aos quais oram, veneram, cultuam como um bem e em suas vidas, modelando suas consciências e moderando suas ações e pensamentos. Essas raças e religiões são antiguíssimas e atravessaram os séculos e os milênios, preservando essa tradição, pois a presença invisível dos ancestrais tem sido suas forças interiores, que têm resistido às mudanças da humanidade. Para esses povos, essas religiões, o mundo dos espíritos não lhes é estranho, e sim nele há lugares para todo ser, que foi recebido no nascimento por espíritos amigos encarnados e será recebido após o desencarne por outros espíritos amigos, que são os seus ancestrais, aos quais respeitou, cultuou e alimentou com seus pensamentos reverentes e com seus sentimentos de amor. Para esses povos e religiões, o mundo dos espíritos não é visto como algo sobrenatural, e sim como o desdobramento natural da vida, que prossegue nele, porque o espírito é imortal e eterno, tal como é nosso divino Criador. Os gregos antigos acreditavam na existência dos espíritos, aos quais chamavam de daimons, aos bons e aos maus. Os povos nigerianos acreditavam na existência dos espíritos que chamavam e ainda chamam de eguns, aos bons e aos maus. Os povos indígenas, os índios brasileiros e americanos em geral, acreditavam e ainda acreditam na existência dos espíritos bons e maus. Os romanos antigos acreditavam nos espíritos e tinham um culto aos ancestrais. Os povos orientais, chineses, japoneses, etc., acreditavam e ainda acreditam na existência dos espíritos bons e maus. Os hindus sempre acreditaram na existência dos espíritos, dos bons e dos maus. Muitos outros povos antiguíssimos também acreditavam ou ainda acreditam na existência dos espíritos bons e maus. E como acreditavam na existência dos espíritos e os classificavam em bons e maus, então desenvolveram procedimentos mágicos religiosos para atraírem os bons espíritos e para afastar os maus espíritos. Seja por meio de orações, cantos e oferendas, o fato é que muitas fórmulas foram desenvolvidas para atraí-los ou afastá-los. E todos têm levado suas passagens terrenas a bom término, pois conviveram tranquilamente com o mundo dos espíritos. Quando o espiritismo, da doutrina codificada por Allan Kardec, mas Rubens Saraceni cita aqui, quando o espiritismo kardecista surgiu e desmistificou muito do que na Europa se falava sobre os espíritos, uma luz se acendeu para o Ocidente, dominado pelo sobrenaturalismo aterrador que fazia com que as pessoas temessem mais os espíritos que seus inimigos encarnados. Uma noite escura e sem lua era temida por causa dos espíritos e não porque suas sombras ocultavam ladrões e assassinos.
O espiritismo não foi bem recebido pela religião dominante no mundo ocidental. E quando a Umbanda foi fundada, de início não chamou a atenção da religião aqui dominante, que é a mesma que dominava toda a Europa. Mas, algumas décadas depois, a Umbanda virou saco de pancadas, né? Ou o Judas a ser malhado, não é mesmo? Isso Rubens Saraceni falando aqui no texto, tá? Por que isso? Por que isso aconteceu com a Umbanda? Justamente porque ela fundamentou-se na incorporação dos espíritos bons e no combate doutrinário sobre os espíritos maus. Fundamentou-se na manifestação e na comunicação com os espíritos bons e no combate incessante aos espíritos maus. Fundamentou-se em verdades que acompanham a humanidade desde os primórdios, que eram universais e só começaram a ser combatidos com o advento do segmento religioso judaico-cristão, que ainda que acreditem na imortalidade dos espíritos e até ensinem que os bons vão para o céu e os maus para o inferno, no entanto, não admitem a comunicação com eles. Independentemente dos que combatam a comunicação com os espíritos, chamados por eles de mortos, o fato é que ela existe, porque pode ser controlada e colocada a nosso benefício, orientando-nos, instruindo-nos, auxiliando-nos a nos livrar das investidas dos maus espíritos. Essa luta continua na humanidade, essa luta contínua da humanidade em buscar a evolução por meio do aperfeiçoamento espiritual, consciencial e moral motivou a espiritualidade superior a dar início a uma nova religião espiritualista fundamentada nos 3 postulados iniciais, que tanto traçaram os rumos da missão na Terra, quanto delinearam o imenso e luminoso trabalho que realizaria em prol da humanidade desencarnada. Os 3 postulados básicos da Umbanda trazidos pelo Senhor Caboclo das 7 encruzilhadas são estes. Com os espíritos mais evoluídos, aprenderemos. Aos espíritos mais atrasados, ensinaremos. A nenhum espírito renegaremos. Esses 3 postulados são de uma sabedoria única e trazem em si, sintetizado em poucas palavras, tudo o que já se falou, escreveu e se fez, tanto em relação aos espíritos bons quanto aos maus, encarnados ou desencarnados, porque se todos somos espíritos, então o caboclo mensageiro da Boa Nova também se referiu a todos nós. A forma de comunicação dos espíritos é a dos oráculos e deve ser interpretada corretamente e de forma abrangente. Esses 3 postulados básicos da Umbanda, calçados na grande líder religiosa da humanidade, sintetizaram a nova religião, a grande luta travada desde os seus primórdios. Espíritos desencarnados e encarnados mais evoluídos vêm nos ensinando, cumprindo suas missões evangelizadoras, doutrinadoras, modeladoras da moral e do caráter da humanidade. Só um minuto, gente. Da humanidade nos 2 lados da vida. Espíritos e pessoas, desde os primórdios da raça humana, vêm ensinando os mais atrasados, os que ainda não sabem. Espíritos evoluídos e luminares não renegam ou excluem espíritos porque suas mensagens salvadoras ou libertadoras são dirigidas a todos e não escolhendo a dedo para quem é. Eles e nós sabem que as regressões espirituais acontecem a todo instante e sempre tem alguém preso a algum evento negativo que o paralisa.
Mas assim que for auxiliado e libertar-se de seu aprisionamento, o espírito que havia regredido volta a buscar a evolução e a percorrer a senda luminosa já percorrida pelos mais evoluídos, pelos luminares da humanidade. O Espiritismo vem realizando uma evangelização espiritual ímpar em prol da humanidade. A Umbanda vem desenvolvendo uma doutrina espírita também ímpar com suas linhas de trabalhos espirituais, pois a todo instante está agregando a elas tantos espíritos e pessoas evoluidíssimos quanto está dando a oportunidade aos menos evoluídos para que eles também contribuam com o que têm de melhor e comecem a auxiliar seus semelhantes. A comunicação com os espíritos criada pela Umbanda é única e magnífica, porque permite que as pessoas conversem naturalmente com os espíritos, relatem-lhes seus problemas ou dificuldades e recebam deles orientações que auxiliarão na solução deles. O ato de uma pessoa conversar com um espírito, ainda que incorporado em um médium, tem um efeito muito positivo, porque a maioria delas, conversando com um espírito amigo, orientador e bondoso, isso tanto a fortalece quanto faz com que se sinta mais segura, porque dali em diante passa a ter um espírito amigo e protetor a zelar por ela no mundo espiritual. Com o passar do tempo e com a repetição das comunicações com vários outros espíritos guias, o mundo espiritual deixa de ser assustador e fantasmagórico e passa a ser entendido pelos frequentadores dos centros de Umbanda. Então, na casa espírita onde eu e meu marido, nossos 2 filhos, trabalhamos, e alguns trabalhadores aqui da casa também que a gente trabalhou, lá incorporavam alguns mentores e eles andavam pela casa, conversavam com os trabalhadores, com os pacientes, né? Aplicavam, né, as cirurgias espirituais, mas antes conversavam, procuravam auxiliar, né, com as suas mensagens grandiosas a todos aqueles pacientes, a todos aqueles trabalhadores da casa. Eu fui muito auxiliada, né, com cada conversa, com cada mentor espiritual que ali trabalhava. Então, até mesmo no espiritismo, algumas casas já começam a ter esses processos de incorporação aonde se pode conversar com os espíritos, né? Não é só dentro da Umbanda, tá? Eu gosto de deixar essa parte aí bem clara para que todos possam aí analisar, né? Já está se mudando esse processo, graças a Deus, né? Os contatos e as conversas informais com os espíritos guias criam um elo e uma afinidade únicos entre as pessoas e os bons espíritos, que baixam nas sessões de Umbanda, espiritualizando de forma acelerada pessoas que até pouco tempo atrás tinham uma visão distorcida e assustadora do mundo espiritual. Visão essa passada a elas por outras pessoas tão temerosas e tão desinformadas que chegaram a esquecer-se de que também são espíritos, ainda que encarnados. Portanto, assim como cada povo e cada religião desenvolveu sua forma de se comunicar e de se relacionar com os espíritos, na Umbanda, os espíritos desenvolveram uma forma de se comunicar com pessoas oriundas de muitas raças e religiões, acolhendo a todos e não renegando ninguém. Esperamos ter fundamentado a comunicação com os espíritos desenvolvida pela Umbanda desde a manifestação histórica do Senhor Caboclo das 7 Encruzilhadas, seu fundador. E dali, gente, por diante, né, mesmo que não eram terreiros, né, sendo fundados, alguns médiuns foram surgindo, né, nas famílias, né. Como eu já disse para vocês, meu tio incorporou com 7 anos debaixo de um pé de café na roça. A Umbanda na nossa família surgiu através dele.
Então, assim, muitos outros aconteceram assim, né? Muitas benzeções acontecem ainda em cidades pequenas, onde aquele senhorzinho e aquela senhora de mais de 70, 80 anos benze ali seus filhos, seus netos, seus vizinhos, seus amigos, aqueles que procuram por auxílio. Então, que a gente consiga entender que essa forma oracular de incorporação é algo que não é também só da Umbanda, não. No Espiritismo já existem lugares onde acontecem essas incorporações. Não é só para grupos fechados, mas pessoas conseguem conversar com mentores espirituais em muitos centros espíritas espalhados por aí. Não fica-se só no estudo no centro espírita. Também se tem alguns centros espíritas com processos de incorporação, onde são feitos aí cirurgias, tratamentos espirituais. E isso auxilia muito com terapias holísticas, com tudo. Isso dentro da Umbanda também é feito, só que cada um trabalha dentro da sua forma, né, da sua forma no seu meio de atuar, né? No seu campo de atuação, melhor dizendo. Essa cheia palavra. No seu campo de atuação, obrigada. Cada um trabalha no seu campo de atuação, entende? Espiritismo no campo de atuação dele, a Umbanda no campo de atuação dela, o Candomblé no campo de atuação dele, né? E assim por diante. Então que a gente aprenda a respeitar essa forma oracular de incorporação nas religiões. E aonde não tem, que a gente aprenda, né, a respeitar também. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi e Mãe Ansã nos abençoe. Axé.